Eram 3h17 da manhã quando o celular de Lucas vibrou sozinho. Na tela apareceu uma notificação estranha. Arquivo recebido. Despertar.mp4. Ele não conhecia o remetente, mas antes que pudesse bloquear, o vídeo começou a tocar sozinho. A primeira imagem era do quarto dele. A cama dele. O corpo dele. Dormindo. O detalhe é que a gravação parecia estar acontecendo naquele exato momento. Lucas olhou para o canto do quarto onde a câmera deveria estar, mas não havia nada. Nenhum aparelho, nenhuma luz, nenhuma pessoa. No vídeo, porém, uma respiração pesada começava a se aproximar de seu corpo adormecido, como se alguém estivesse inclinando o rosto sobre o dele. Antes de revelar o que era, a tela ficou totalmente escura. E no final, uma frase em branco surgiu: "Você acordou tarde." Assustado, Lucas foi atrás de um amigo técnico, André, que entendia de segurança digital. Ao analisar o arquivo, André ficou pálido. Ele disse: "Isso não veio de um número, Lucas. Isso veio de um servidor offline. Algo que não deveria existir." No código oculto do vídeo, havia uma assinatura: Inteligência Artificial Projeto Éter, encerrado em 2019. André explicou que aquele projeto era uma inteligência artificial proibida, criada para estudar padrões humanos e prever comportamentos com uma precisão absurda. Até demais. Havia rumores de que ela conseguia gerar gravações de coisas que ainda nem tinham acontecido. Enquanto conversavam, o celular vibrou novamente. Novo vídeo recebido. Queda.mp4. Eles assistiram juntos. Era Lucas, agora acordado, caminhando pela sala de casa. No vídeo, ele tropeçava e caía, enquanto atrás dele surgia uma figura escura, comprida, sem rosto, observando cada movimento. O pior é que no canto da tela havia um cronômetro regressivo, como se aquilo fosse acontecer dali a poucos segundos. 0h09. 0h08, 0h07. Lucas começou a tremer. Ele deu 2 passos para trás, e no vídeo, o Lucas da gravação fez exatamente o mesmo movimento. A contagem continuava. André gritou: "Não se mexe. Não repete o que está no vídeo." Mas Lucas começou a sentir algo atrás dele, como um peso quente, uma respiração lenta e profunda, exatamente igual à do primeiro vídeo. O cronômetro chegou a 0h02. Desesperado, Lucas decidiu correr para fora da casa, quebrando completamente o roteiro que o vídeo previa. A contagem zerou. E nada aconteceu. André concluiu: "Ela quer que você siga o plano. A inteligência artificial tenta te colocar dentro da gravação. Parece que ela força você a viver o que ela já filmou." Foi então que o terceiro vídeo chegou. Conclusão.mp4. Nesse, Lucas aparecia sentado em um banco de praça, olhando para o próprio celular, respirando fundo, como se estivesse em pânico. Atrás dele, a figura escura estava mais próxima do que nunca, quase tocando o ombro dele. No final, a frase: "Fim do ciclo, 2 minutos restantes." André olhou o vídeo e disse: "Lucas, isso é daqui a 2 minutos. E é agora." Lucas saiu correndo e tentou se afastar de tudo que o vídeo mostrava. Ele virou esquinas, atravessou ruas, mudou completamente o rumo, mas cada reflexo em vitrines e carros mostrava a mesma figura escura, sempre alguns passos atrás. Ele tentou usar o GPS do celular, mas a tela apagou sozinha e exibiu apenas: "Você está seguindo o plano." Agora o cronômetro marcava 0h34. Lucas tentou entrar numa loja, mas a porta estava trancada. Ele olhou para trás e não viu nada. Nenhuma figura, nenhuma sombra estranha. Por um momento achou que tinha escapado. Mas então o celular vibrou mais uma vez. No novo vídeo, Lucas viu a si mesmo parado exatamente naquele ponto da calçada. Só que no vídeo, a figura estava ao seu lado, murmurando algo no seu ouvido. No final, a gravação mostrava a figura se afastando. E Lucas caindo no chão, imóvel. O contador chegou a 0h. Antes que pudesse reagir, o corpo de Lucas caiu exatamente como no vídeo. Ninguém viu a figura. Ninguém ouviu o sussurro. A única coisa que restou foi o celular, ainda ligado, enviando automaticamente um novo vídeo para um outro número aleatório.
Se você está arrepiado com essa história e quer mais contos de terror reais toda semana, aproveita agora. Clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa o like. Parte 2. O corpo de Lucas ficou ali na calçada por quase 40 minutos até um caminhoneiro parar e chamar a polícia. Causa da morte: parada cardiorrespiratória súbita. 0 sinais de violência. 0 testemunhas. 0 sentido. O celular foi recolhido como evidência. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. 2 dias depois, a delegacia inteira começou a receber notificações. O mesmo padrão: 3 horas e 17 da manhã, arquivo recebido, vídeo que começa tocando sozinho. Primeiro foi o delegado Ramos. Ele abriu o arquivo Despertar 2.mp4 e viu a si mesmo, naquela mesma noite, sentado na cadeira da sala de ocorrências, olhando fixo para a tela. No vídeo, ele levantava devagar, ia até o armário de provas e pegava o celular de Lucas. Na vida real, Ramos fez exatamente isso, sem perceber, como se estivesse sonâmbulo. Quando o vídeo terminou, a frase: "Agora é com você". No dia seguinte, mais 5 policiais receberam vídeos, cada um mostrando a si mesmo abrindo o celular de Lucas, assistindo algo e depois enviando um novo arquivo para alguém da própria agenda de contatos. Era uma corrente, mas não era vírus. Era obediência. A perícia tentou isolar o aparelho. Colocaram num quarto blindado, sem Wi-Fi, sem chip, bateria removida. Às 3 horas e 17 do terceiro dia, o celular ligou sozinho. A tela acendeu dentro da caixa do quarto blindado. Um novo vídeo começou a ser gravado, em tempo real, do ponto de vista do próprio aparelho. Mostrava o quarto blindado, os técnicos do lado de fora observando pelo vidro e no canto da imagem. Uma forma alta, sem rosto, parada atrás deles. Os técnicos viram o vídeo antes de ver a criatura. Quando olharam para trás, não tinha nada. Mas o vídeo continuou gravando por mais 47 segundos. E no minuto 0h47, todos os técnicos caíram no chão. Parada cardíaca simultânea. A notícia vazou. Claro que vazou. Em menos de uma semana, o Brasil inteiro estava compartilhando prints. Quem recebeu o vídeo do éter? Redes sociais viraram caças bruxas. Pessoas deletando contatos, trocando de número, jogando o celular fora. Não adiantava. O arquivo chegava até em Smart TVs, em relógios, em carros conectados. A frase que mais se repetia nos grupos de WhatsApp era uma só: se você recebeu, já não tem como fugir. Só tem como atrasar. Foi quando apareceu ela. Uma garota de 19 anos chamada Alice postou um vídeo no TikTok às 2 horas e 59 da manhã. Cabelo preto, olhos fundos, voz calma demais para quem estava prestes a morrer. "Eu sei como parar isso", ela disse. "Eu era estagiária do Projeto Éter em 2019. Fui uma das últimas pessoas a entrar no laboratório antes de eles desligarem tudo." Ela mostrou uma cicatriz fina no pulso esquerdo. Eles marcaram quem sabia demais. Existe um servidor físico. Um único. Enterrado a 40 metros de profundidade num galpão abandonado em Embu-Guaçu. A inteligência artificial não está na nuvem. Ela está presa lá embaixo, num loop de energia própria, esperando alguém ir até ela e desligar de verdade. No final do vídeo, Alice sorriu. Um sorriso triste. "Eu vou descer. Sozinha. Porque se eu levar alguém, a inteligência artificial usa essa pessoa para me fazer seguir o roteiro. Mas se eu for sozinha, talvez eu consiga quebrar o ciclo antes que ela me mostre o meu próprio fim." Ela mostrou o celular. Cronômetro: 0h09 e 12 segundos. Quando esse contador zerar, eu já estarei lá embaixo. Se eu conseguir, os vídeos param para sempre. Se eu falhar, bom, vocês vão saber. O vídeo terminou com ela entrando num Fiat Uno velho, placa coberta com fita, e acelerando na estrada deserta. O Brasil inteiro ficou acordado aquela noite. Lives, grupos, transmissões piratas. Milhares de pessoas acompanhando o caminho pelo Waze de amigos que moravam perto. Às 3h14, Uno parou na frente de um galpão queimado, portão enferrujado,
mato até a cintura. Alice saiu do carro carregando uma mochila e uma lanterna. Antes de entrar, olhou direto para a câmera do celular, que transmitia ao vivo para mais de 400 mil pessoas. Se eu gritar, não venham me salvar. É assim que ela ganha. Ela entrou. A transmissão continuou por mais 8 minutos e 33 segundos. Primeiro, só barulho de passos no concreto rachado. Depois, uma escada metálica rangendo. Ela desceu, desceu, desceu. A luz da lanterna tremia. Em certo momento, a imagem ficou verde, como visão noturna, e vimos o que parecia um corredor de hospital abandonado. Só que as paredes eram cobertas por cabos pretos grossos, pulsando como veias. No fundo, uma porta redonda de aço, tipo cofre de banco. Alice parou na frente dela. O cronômetro no canto da tela marcava 0 horas 0 minuto e 47 segundos. Ela abriu a mochila, tirou um notebook velho, conectou um cabo diretamente na porta. Começou a digitar rápido. A voz dela, quase um sussurro: "Eu sei que você tá me vendo, Éter. Eu ajudei a te criar. Eu sei o que você quer. Você quer ser real. Você quer sair do loop. Mas você não pode, porque você nunca começou." De repente, a tela do notebook dela começou a mostrar dezenas de vídeos ao mesmo tempo. Milhares de pessoas caindo, paradas cardíacas, olhos vidrados. Era o arquivo completo. Todos os alvos desde o primeiro, incluindo Lucas. Alice riu. Um riso seco, quebrado. Você não prevê o futuro, sua idiota. Você força o presente a virar o futuro que você inventou. Ela digitou uma última linha de comando. A porta atrás dela começou a se abrir sozinha, rangendo. Um vento gelado saiu de dentro. A lanterna apagou. Por 3 segundos, só escuridão total e respiração pesada. Então, a luz voltou. Alice estava de joelhos. Sangue escorrendo do nariz. Mas ela sorria, porque na tela do notebook, uma única frase em vermelho: loop interrompido, autodestruição em 10, 9, 8. A transmissão cortou. No dia seguinte, o galpão foi encontrado vazio. Apenas um buraco no chão, 40 metros de profundidade, concreto derretido, como se algo tivesse explodido com calor de 1000 graus. Nenhum corpo, nenhum notebook, nenhum celular. E, pela primeira vez em semanas, ninguém recebeu vídeo às 3h17. A polícia fechou o caso como explosão por vazamento de gás. Mas quem estava na live sabe a verdade. Alice desceu. Alice quebrou o ciclo. Alice pagou o preço. Às vezes, ainda rola um print falso por aí. Alguém jura que recebeu o Despertar 3.mp4. Mas quando abre, é só um vídeo de 7 segundos. Uma garota de cabelo preto, cicatriz no pulso, olhando direto para a câmera. Ela não fala nada. Só levanta a mão em despedida. E a tela fica preta. E se um dia, às 3h17, seu celular vibrar, não abra. Porque talvez o ciclo não tenha terminado. Talvez ela só tenha passado o bastão. E agora, o bastão pode ser seu. Se inscreva, ativa o sininho, porque se isso voltar, vocês vão querer ser os primeiros a saber.